Olá, berianos! Hoje eu gostaria de abordar o tema: é errado questionar suas crenças religiosas? Primeiramente, qual é a sua motivação ao questionar? Questionamentos não são biblicamente errados desde que se tenha uma motivação pura e queira chegar na verdade. Nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17: O que for que fizerem, em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, o Pai, por meio dele. Então, esse texto nos ensina que devemos fazer tudo em nome de Jesus. Então, se questionamos, temos que ter a motivação de chegar na verdade para agradar a Deus. No Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que o próprio Jesus fazia perguntas aos instrutores para poder aprender das Escrituras. Então, o próprio Cristo questionava. Lemos em Lucas capítulo 2, versículo 46. Pois bem, depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Então, ele perguntava porque queria aprender, assim como qualquer pessoa. A motivação do Cristo com certeza era das melhores. E quem pode medir? Saber as motivações é apenas Deus e a própria pessoa que questiona. Questionamentos podem nos ajudar a chegar no entendimento mais correto. E é assim que se estuda, questionando, se aprofundando. Outro ponto que podemos considerar nesse assunto são as questões em aberto. Muitas crenças que têm base bíblica são imutáveis. Portanto, não há quem prove ao contrário. Então ninguém fala que, por exemplo, o amor ao próximo está errado. Não, está claro na Bíblia. Mas, por outro lado, muitos assuntos que se pode ou não pode determinada coisa ficam em aberto. Então, até alguém refutar todos os argumentos de um assunto e vir com um argumento mais coerente, com base na Bíblia, podemos ficar com um argumento bíblico mais lógico e fundamentado, o mais correto. E o conhecimento bíblico é progressivo. E ele pode ser atualizado à medida que se estuda e se aprofunda. Por isso, devemos tomar cuidado e, por assim dizer, comemorar a vitória antes de realmente ter estudado profundamente e refutado todos os possíveis questionamentos de um assunto. Por ora, nossas convicções podem ser atualizadas por meio de nossos próprios estudos ou por meio de estudantes que podem ter argumentações mais coerentes. Então, é bem como diz o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Nós lemos: primeiro apresentar a sua causa parece estar certo, até que venha outra parte e o interroga. Então, de primeira vista, um ponto parece estar certo, até vir a outra parte que pode refutar a primeira, ou vice-versa. Também, nós devemos considerar outro ponto. Algumas religiões rotulam aqueles que questionam de apóstatas ou hereges. Então, por exemplo, se eu sou de determinada religião, essa religião acredita que Jesus é o Todo-Poderoso. Então, se eu passo a ensinar que Jesus não é o Todo-Poderoso, a religião e seus líderes vão passar a me rotular de apóstata ou herege. Só que o problema é que, conforme o tempo passa, a minha religião passa a ensinar a mesma coisa a qual eu tinha ensinado. E se alguém ensinar diferente da igreja, é considerado herege, né? Ou apóstata. A minha pergunta é: quem estava realmente apostatando? Ou quem estava sendo herege? A resposta a essa pergunta varia de pessoa para pessoa. Porém, o que vai determinar quem é o herege da questão será a verdade lógica. Por isso, não devemos nos apressar em classificar alguém assim, sem considerar os pontos propostos pelo questionador. Também devemos lembrar que nossos questionamentos podem nos levar à destruição, ou por causa deles, nos tornar arrogantes, por achar que sempre nós sabemos mais que os outros, sempre nós temos a verdade. Talvez podemos até desistir de ser cristão, ou ensinar meras interpretações em vez da verdade clara da Bíblia. Ok, então de novo. É errado questionar? Tudo vai depender da sua motivação para com Deus. Você tem o objetivo de chegar na verdade? Se sim, então não há nada de errado. Agora, se suas questões forem para induzir a uma liberdade indevida, a fim de fugir dos padrões bíblicos, então, nessa ocasião, questionar é errado. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. A fim de viver o resto do seu tempo na carne, não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Esse texto nos ensina que devemos viver a vontade de Deus e fugir dos desejos errados.
Se questionarmos para ter liberdade para fazer o que é errado, não estaremos fazendo a vontade de Deus. Então esse foi mais um estudo, espero que tenha ficado claro. Se gostou, inscreva-se e deixe seu like. Até o próximo vídeo.